Olá, eu sou a Ana. Eu sou o André. Somos os pais da Amélia e estamos literalmente à experiência. Como já vos contámos, a decisão "vamos lá ser pais" não foi uma coisa de clique. O André tinha mais vontade de avançar, eu, Ana, nem por isso. Olhava sempre com alguma desconfiança para a parentalidade. Giro, tudo muito fofo, mas e a nossa vida? Acho mesmo que nunca estive munida daquele altruísmo que caracteriza algumas pessoas que assumem este papel de uma forma natural, não sei bem explicar. E eu, atenção, também vinha de um lugar de sonhos e ilusões. Como me integrava bem em festas de crianças e conseguia desenvolver brincadeiras para todos os gostos, fiquei crente de que tinha nascido para ser pai. Só que não é só brincar, é tanto mais. Eu acho que agora percebo, que eu só tenho jeito para ser palhaço. Por isso, pronto, pelo menos a parte palhaço temos em casa. Eu nem essa vocação descobri. Chapitou. Por isso, quando decidimos avançar e quando o resultado positivo chegou, mais cedo do que contávamos possível, eu chorei. Chorei como se aquele resultado não fosse expectável. Só parvo, porque estávamos a trabalhar para ele. Mas foi o resultado que me lembrou os meus medos. A vida não vai voltar a ser a mesma. E não volta. Todas as outras vidas, pessoal, profissional, a dois, com amigos, passam a ser moldadas em função das necessidades daquele ser. Nós, com a pandemia ainda a ajudar, até chegámos a sentir que durante um bom tempo não havia mais vida para além daquele ser. E 2 são poucos para os desafios e exigências que vêm com um filho. Quando se diz que é preciso uma aldeia inteira para criar uma criança, não é um exagero. É a mais pura das verdades. Por isso, esta conversa, além de se ter revestido de uma genuína curiosidade, traz também uma palavra de admiração. Porque, perante tudo isto, perante todos os eventuais desafios, a Inês Fontoura avançou e concretizou o seu sonho de ser mãe. Sozinha, de forma independente. E hoje, com a sua história, alerta-nos para o que ainda pode ser feito e deixa um testemunho que consciencializa e encoraja. Porque quando falamos daquela que será, muito provavelmente, a decisão mais definitiva da nossa vida, ter um filho, seja biológico ou adotivo, ouvir na primeira pessoa uma experiência como a da Inês só pode mesmo empoderar quem queira fazer desta decisão a sua vida, a sua nova vida, onde com o tempo aprendemos que outras vidas cabem. Normalmente, a verdade é esta, o desafio da parentalidade surge na nossa cabeça como algo que deriva naturalmente de um outro desafio, que é uma relação. Aliás, todos nós temos histórias de, assim que temos alguém, a pergunta que segue imediatamente, então, para quando o próximo passo? Os filhos. Mas nem sempre é assim e, na verdade, não tem de ser assim. E por isso mesmo quisemos trazer este tema, quisemos abordar isto no episódio de hoje, e contamos com a ajuda preciosa da Inês Fontoura, que se descreve naturalmente e de uma forma totalmente transparente como mãe, e aqui tenho uma dúvida se é mãe independente ou solteira por opção. Como é que devemos fazer a tradução? Independente. Mas solteira é um estado, não é? É isso, é isso. E eu não me considero, ainda que eu esteja solteira, eu não me considero mãe solteira. Mãe independente, sim. Portanto, já começou aqui a nossa a dar um contributo e mãe independente, e agradeço muito, Inês, por trazer este tema nas redes de uma forma, lá está, tão descomplexada, tão simples, tão natural, e por estares aqui a falar connosco. Muito obrigada. Obrigada eu, foi um prazer de ser convidada por vocês. Eu confesso que não conhecia o vosso podcast e tenho ouvido alguns, tenho escolhido assim temas com os quais me identifico mais ou que tenho curiosidade porque não conheço, e é espetacular o trabalho que vocês fazem. Mesmo, a forma como vocês se preparam e conduzem as conversas é mesmo interessante. E eu já fui convidada para vários podcasts e para várias coisas, e as perguntas são sempre as mesmas. E às tantas eu penso, gente, há mais coisas sobre esse tema. Eu sei que quando eu expus a minha história e ele era muito pequeno, bom, ele ainda estava na minha barriga, não é? Foi quando eu fiz os 3 meses, eu tornei a minha história pública, por uma questão de defesa só. Não foi para ganhar protagonismo, nem para hastear uma bandeira de gente, vocês não precisam dos gajos para fazer filhos, nós fazemos, não era nada disso. Era justamente por ser tão transparente relativamente à minha vida e se saber que eu não tinha namorado há muito tempo e de repente eu aparecia grávida e as pessoas iam pensar, esta deve ter dormido com um gajo qualquer e engravidou. E eu fiz questão de dizer, não, eu escolhi, podia ter acontecido,
mas eu escolhi isto para mim. Isto não foi uma opção, isto foi mesmo uma escolha. E eu tenho muito orgulho dessa decisão que eu tomei, e foi por isso que eu tornei a minha história pública, e depois isto ganhou contornos e começou a crescer, percebi que era um tema, para mim nunca foi. E pronto, e a coisa foi surgindo. E quando fui convidada para muitas entrevistas, programas de televisão e não sei o quê, mas claro, o Luca era muito pequenino, portanto eu tinha muito pouca coisa para contar, e se calhar as próximas pessoas não tinham tantas perguntas para fazer, justamente pelo tempo que ele tinha. Mas daquilo que eu tenho observado nos vossos podcasts, de facto eu estava aqui muito ansiosa, tipo, eu quero mesmo ver como é que esta conversa vai correr, porque gosto muito da forma como vocês conduzem os vários temas que são abordados aqui. Portanto, muitos parabéns mesmo por este vosso projeto, porque acho mesmo muito, muito, muito interessante, e estou farta de fazer forward de episódios para amigos, tipo, olha, vejam isto, olha a fada dos dentes, vocês não levam os miúdos aos dentistas, olha a alimentação infantil, olhem este da Amplos, isto foi super interessante, porque olha, nem há muito tempo, no dia dos Santos, eu fui jantar à casa de uma amiga minha, estávamos vários vizinhos, nós temos assim um grupo de vizinhos que nos juntamos e obrigamos os miúdos a ir para a rua, que é uma coisa que eu gostava de recuperar, porque eu fazia isso quando era miúda, e um dos temas foi a identidade de género. E houve ali uma discussão, porque uns são a favor, outros querem apoiar os filhos, se for o caso de acontecer, mas não sabem como é que vão de fazer e estão ali no limbo. E de repente dou de caras com o vosso episódio da Amplos, e só depois é que consigo descobrir o anterior. Portanto, o anterior daquele casal é que depois leva a Amplos. Então comecei a fazer forward para toda a gente, e vocês têm que ouvir isto, porque de facto isto é um problema nosso, geracional, e nós temos que aprender a acompanhar a geração deles, que é diferente, e que nos vai apresentar situações que se calhar nós ou não tínhamos, ou não fomos confrontados com, porque de uma forma ou de outra não tínhamos esses amigos e essas pessoas, ou se calhar até tínhamos e não sabíamos. Portanto, acho mesmo que vocês deviam ouvir, já que tivemos este bate-boca, não é, no jantar, ouçam, pode ser que vos mude a cabeça, eles têm filhos mais velhos, não é? Portanto, muito mais próximos dessa realidade do que eu. Mas pronto, isto já me cala, é só mesmo para vos dar os parabéns, porque acho espetacular o trabalho que vocês fazem. Eu não sei, mas eu Não, por não. mim, desculpa, eu não sei, a entrevista acabava aqui, o episódio fechava e estava impecável, não é? Pronto, então não vamos falar de parentalidade, é isso? Só essa parte de elogio está fixe. Olha, conseguimos. Não, mas quer dizer, Inês, de coração, estas palavras tocam-nos muito, até porque nós ainda fomos construindo este caminho e descobrimos que a nossa cabeça vai mudando nas conversas que vamos tendo, e isso é muito bom. E essa conversa de Amplos é super ilustrativa disso mesmo, é como é que nós vamos com uma visão e de repente levamos chapadas de humildade assim a torto e a direito. Portanto, dizer-te muito obrigada pelas tuas palavras, porque são mesmo muito importantes para nós, porque é um bocadinho isso que nós gostamos de fazer. Sem qualquer tipo de julgamento, sem qualquer tipo de norma, para nós não há o certo e o errado, porque nós não sabemos. Nós, na verdade, estamos a descobrir também à maneira que vamos, Somos à todos medida que pais à vamos sendo pais. experiência, não é? Faz a experiência, era o que eu ia dizer, exatamente. É isso. E, querida Inês, dizer-te, ou começar por te perguntar exatamente algo que está relacionado com aquilo que tu afirmaste, que é, tu quiseste tornar público porque tu querias que as pessoas soubessem que não foi por aqui, porque eu não quis que fosse por aqui, não, eu decidi ser mãe independente porque sim. E tu tornaste público exatamente para tornar isto uma coisa natural e visível. Mas pergunto, ainda é muito necessário explicar a quem está à volta porque é que tomaste esta decisão, porque é que foi assim? Olha, eu recebo muito poucas perguntas do porquê. Porquê? Porque eu acho que isso está claro, não é? A forma como eu expus. Aliás, lembro perfeitamente do post que eu fiz. Eu estava grávida de 3 meses, exatamente, foram as 12 semanas, e eu já tinha barriga. E portanto, uma barriguita, vá. Mas e eu senti mesmo aquela necessidade, tipo, há tanta mãe solteira que dorme aí com os gajos ou que faz de propósito para agarrar as pessoas, ou que são inconscientes e só porque sim querem estar grávidas, ou porque depois eles não querem assumir, ou porque não estão apaixonados por aquela pessoa e acham que aquilo não faz sentido, que para mim foi obrigatório dizer não foi isso que aconteceu comigo. Está tudo bem, quem quer fazer isso, que faça, mas não é isso que eu defendo. Acho que isso não é saudável, e eu acho que quando se faz isso dessa maneira é muito egoísta.
porque nós não estamos a pensar nas complicações que nós vamos trazer para aquela criança no futuro. E vamos trazer, porque hoje ele não quer saber da criancinha, mas daqui a 3, 4, 5 anos começa a ver fotografias, cria ali uma relação emocional e de repente, pumba, aparece, exige os direitos de paternidade, quer fazer parte e de repente tu tens uma vida completamente organizada e tens que lidar com aquela pessoa que te vai destabilizar, porque até aquele momento não quer saber. E no meu caso foi disso, não, eu vou assumir, não sei para o que é que vou, mas eu vou assumir isto sozinha porque eu não quero essa pessoa na minha vida, ou essa pessoa está na minha vida porque faz sentido tê-la na minha vida. E é importante que ela esteja na minha vida e, consequentemente, depois criamos uma família juntos, independentemente de depois a família durar para sempre ou não. Mas não havendo essa pessoa, isto porque muita gente diz assim, então, mas dormes com um gajo qualquer e faz um filho. Eu disse, não, porque eu tenho a obrigação de dizer a essa pessoa que vai ser pai. Tu não podes engravidar de uma pessoa e simplesmente mantê-lo nessa escuridão, não saber. Não, isso não se faz, isso não é correto. E portanto, jamais eu engravidaria de alguém sabendo que esse filho era daquela pessoa e guardava isso em 7 copas, tipo, não, filho, é só meu, ele não vai saber. Jamais. Para mim é uma questão de valores e isso eu nunca faria. E na altura, quando eu comecei a pensar nisto, eu tinha um dos meus critérios era que o pai fosse africano. Porque eu tenho uma tendência para a raça negra, é uma raça que me atrai, é uma cor de pele, não sei, feromonas, como dizia o Jô Soares, não é? Uma questão de feromonas, é uma coisa que realmente me atrai. E queria que fosse. E eu tenho um amigo cabo-verdiano e na altura até disse, olha, não queres doar esperma? E ele disse, e ele tem uma mulher e tem 3 filhas. E ele disse, sim, mas a minha mulher não pode saber. Eu disse, não, temos que nos sentar os 3, não é? Conversar sobre isto, eu não te vou exigir absolutamente nada, só quero os teus genes, porque tu és um gajo espetacular e, portanto, até não me importava nada que ele fosse assim parecido contigo e não sei o quê. Mas às tantas pensei, não, então, mas eu estou a trazer o mesmo problema que eu não quero ter, não é? Que ainda por cima é meu amigo. Portanto, isto ainda vai estragar uma amizade. Amanhã ele afeiçoa-se pela criança e eu vou ter que levar com ele. Portanto, não, isto é contra aquilo que tu realmente acreditas e defendes. Portanto, vais fazer isto sozinha. A ideia de fazer isto sozinha não veio assim. Isto vem, obviamente, numa sequência de relações falhadas, em que eu acreditei que elas pudessem dar em alguma coisa, não deram, e da última, de uma delas eu engravidei, e tive que abortar porque havia um risco enorme da criança ter deficiência. Eu pensei, nem pensar, eu não quero crianças deficientes, quer dizer, estou sozinha, ainda por cima ter cuidado de uma criança deficiente, eu não vou ter vida, portanto não tenho essa capacidade para lidar com isso, e aquilo fez-me assim um clique. Portanto, eu abortei com 9 semanas, já se ouve o coração e não sei o quê, aquilo mexeu um bocado comigo. Eu pensei, caramba, tenho 39 anos, se calhar isto nunca mais me vai acontecer. Durante a minha vida inteira fiz muitas asneiras, nunca engravidei, cheguei a pensar que era imune à gravidez e, portanto, isto nunca me vai acontecer e, de repente, pimba, estou grávida. Eu pensei, pera, se calhar não tens problema nenhum, isto simplesmente não aconteceu, não se sabe bem porquê. E aquilo mexeu comigo. Entretanto, eu arranjei, passado uns meses, outro namorado, que foi para fora trabalhar, e até foi ele numa conversa que digo que ele é africano, e os africanos têm muito, é como os indianos, eles até aos 30 anos têm que já ter a família formada e já com não sei quantos filhos, porque senão são quase considerados pessoas com problemas, não é? São tipo excluídos. E ele é mais novo do que eu, uns anos, e ele dizia, se eu até aos 30 anos não tiver uma mulher e filhos, eu vou adotar. E eu disse, mas 30 anos tu és muito novo, porque eu tinha mais 10 anos do que ele. Ele disse, e tu nunca pensaste em adotar crianças? Eu disse, adotar sim, já fiz a primeira formação da Santa Casa da Misericórdia. É um processo super moroso, muito difícil. Eu entro sozinha no processo. Portanto, obviamente que eu vou ser sempre encostada para o final da fila, porque eu não estou a dar uma família estruturada a uma criança que vem sem estrutura. E, portanto, desisti desse processo, vai demorar muito tempo. E ele é que disse, eu tenho uma inseminação artificial. Eu disse, olha, nunca tinha pensado nisso, nem sequer sabia o que era, nada, e foi ele que me despertou, e tipo, comecei tipo, olha, se calhar não é má ideia. E pronto, e a partir do momento em que ele se foi embora, foi tudo sem pensar, sem ler, sem procurar o que é que existia.
Comecei a comentar com uma amiga ou outra e depois percebi que elas tinham filhos de tratamentos de fertilidade, porque essas pessoas também não partilham essas coisas, não é? É como se partilhar uma fragilidade, não é? Eu não estou a conseguir ter filhos com o meu marido e, portanto, vamos fazer um tratamento. Essas coisas normalmente não se partilham assim. E eu disse, mas em que clínica é que vocês estão? Todas na mesma, e eu fui direta. Tipo, em fevereiro fui lá, sentei-me com a médica e disse, olha, quero fazer isto, quero que ele nasça neste mês, no verão, em junho, não pode ser nos feriados, porque é uma chatice, depois ele não tem festas de anos, como deve ser, portanto, como é que isto se faz? E ela disse, ok, então vamos fazer a bateria de exames, fiz aquilo tudo, vamos marcar isso para setembro, que assim ele nasce entre maio e junho. Não consigo garantir que ele não nasça nos feriados de junho, mas mais ou menos por ali. E assim foi, pronto, fiz os exames todos e não sei o quê, e o processo normal. E desde o primeiro momento que eu não te sei explicar, mas não tive dúvidas de nada, não tive medos nenhuns, não tive as dúvidas que as mães, as futuras MIs, não é? Eu chamo-lhe as MIs, são as mães independentes, têm quando me procuram. Não tive. Para mim era uma coisa certa, mesmo atirando-me para o abismo de sapatos e atacadores apertados, estás a ver mesmo? Tipo, não tens como sair daqui. Eu atirei-me e disse, não, é mesmo isto que eu quero dar um sentido diferente à minha vida, eu não quero tapar um buraco, eu não estou a arranjar um filho porque eu não arranjo um namorado. Eu quero ter um filho para deixar um legado, para poder dar todo o amor que eu tenho e recebê-lo. Porque é mesmo muito e eu não consigo encontrar a pessoa que queira receber da mesma forma e da mesma proporção que eu quero dar, e portanto eu tenho como fazer isto e construir qualquer coisa com essa pessoa na base do amor. E portanto isto é que eu costumo dizer, isto é uma história de amor mesmo, porque eu escolhi isto para mim, com todas as dificuldades que obviamente isto tem. Há dias muito bons, há dias horríveis, há dias em que apetece desligar o botão. Eu vivo num 7º andar, eu ponho assim umas asinhas e ele voar, mas isso faz parte, eu acho que de todos nós, não é? Eles não são perfeitos. E, portanto, eu tenho muito orgulho na decisão que eu tomei, porque isto faz todo o sentido para mim e isto faz todo o sentido para o meu historial de vida. E quando eu comecei a partilhar com as minhas amigas, ela dizia, Inês, tu só podias acabar assim, porque da forma como tu vives as tuas relações, os traumas de infância que todos nós temos, eu nunca te viria a construir uma família de outra forma. Isso és tu, isso define-te mesmo como pessoa. E a verdade é que, ao tomares uma decisão de ser mais independente, isso define-te de uma forma que não há como escapar. Uma pessoa que toma uma decisão dessas é uma pessoa determinada, segura, descomplicada, é uma pessoa que não tem laços com o passado, portanto está livre. É uma pessoa que tem que ser prática, não pode ser uma pessoa cheia de minhoquices, não dá, não há tempo para isso. E eu cumpro esses requisitos todos e, de facto, isto para mim faz mesmo todo o sentido, isto assim. E como é que recordas, Inês, o olhar ou as palavras e até a reação daquelas pessoas que te acompanharam neste processo? Olha, sempre com um sorriso e com... Lá está, com força, não é? Tipo, isso és mesmo tu, bora lá. Nunca tive nem dos meus, nem de outras pessoas, nunca tive reações negativas a isto. E nunca foram as pessoas que te rodeavam que te alertaram para os medos que tu não sentiste? Aquilo que tu disseste, não, eu nunca foi um alerta de fora, mas tu sozinha, e se no trabalho, por exemplo, não tiveres capacidade para o ir buscar a horas, e se financeiramente de repente ficares desempregado? Olha, isso foram coisas que eu confesso que não li na altura e não investiguei como hoje aconselho às futuras mães traçarem esse plano e porem essas cartas na mesa, mas pensei em várias coisas, sim. Pensei que apoio familiar é que eu tenho, isso é super importante. Pensei em que condições financeiras é que eu tenho. Nós não precisamos de ser ricos para fazer isto, mas se me acontece alguma coisa, ou se eu tenho um filho doente, consigo pagar um seguro, como é que eu me viro? Mesmo a nível de uma criança normal não dá assim tanta despesa. Ok, tens as fraldas,
No meu caso, eu só amamentei um mês porque quis, porque achei aquilo uma chatice e, portanto, não quis e gostava-me e, portanto, teve a fórmula. A fórmula é caríssima, aquilo é uma renda, não é? E, portanto, eu pus algumas cartas na mesa e senti, ok, eu tenho esta estrutura e depois logo se vê o que é que aparece. Mas hoje já li muitos livros sobre isto, não há livros em português sobre isto, há brasileiros, há imensos em inglês e em espanhol. Em Portugal não existe absolutamente nada onde as pessoas possam ir, nem um site, não há nada. As pessoas, isto também é recente, porque só desde 2016 é que nós podemos fazer isto sozinhas. Portanto, foi ontem. É natural que em tão pouco tempo não haja absolutamente nada, até porque as crianças são muito novas ainda, não é? Têm tipo 5, 6 anos. As que têm mais do que isso fizeram em Espanha e depois registaram as crianças aqui. E aquilo que eu, com base nessa leitura que eu tenho feito de livros que eu vou comprando, exatamente para perceber como é que esses livros abordam este tema, quais são realmente as preocupações que as mulheres devem ter, que aquilo é como se fosse mais ou menos um guia, não é? Em que te alertam para a realidade de ter um filho nestas condições. E aquilo que eu costumo dizer, e aliás eu já fiz um vídeo sobre isso no Instagram, há 5 coisas que eu acho que são fundamentais antes de tomar uma decisão dessas. A primeira é a situação financeira, portanto é o teu balanço financeiro. Que tipo de emprego é que tu tens, se te ligam da escola à meia da tarde para ir buscar a criança, se tu podes sair ou se não podes sair, se não podes sair, se tens alguém que o pode ir buscar, uma amiga, a tua mãe, alguém. Eu acho que isso é super importante. Depois acho que tens que fazer um balanço emocional também. Como é que tu estás emocionalmente para lidar com privações de sono, com todas as alterações hormonais que nós temos, não é? E que nós ficamos mesmo meio malucas às vezes. Acho que isso é muito importante. É importante também preparar-te para lidares com o isolamento social, porque se vais a pensar que vais ter uma vida igual àquela que tu tinhas, esquece, nem os pais, pai e mãe, família tradicional, conseguem manter isso. Portanto, a ideia de que, claro, ele fica com ela e eu vou sair com as minhas amigas, isso não existe, e eu sozinha então, não existe mesmo. Portanto, como é que tu lidas com isso? Como é que tu lidas com a falta de tempo, não é? A falta de tempo para fazer as tuas coisas e com a gestão de tempo para tu cuidares de um bebê sozinho. E, portanto, acho que isso são tudo coisas que tu tens mesmo que pôr na mesa e avaliar se estás preparada para isso. Porque a minha maior dificuldade até ao dia de hoje, e o Luca acabou de fazer 4 anos, é onde é que eu me coloco nisto tudo. Eu estou sempre no fim da fila. E eu lido muito mal com isso. Muito mal com isso. Porque eu estava cá antes. E, portanto, eu já existia. Eu não posso deixar de existir. Porque eu fico frustrada, eu fico zangada comigo e depois eu projeto isso para ele e ele não tem culpa nenhuma, ele não pediu para vir. Fui eu que o quis ter cá. E, portanto, eu acho que isso está sempre no meu top of mind, que é, Inês, ele não pediu para vir a este mundo e, portanto, as tuas frustrações, tu vais descarregá-las para o outro lado, porque ele não tem nada a ver com isso. Olha, arranja soluções para tu conseguires ter uma vida mais equilibrada com as tuas amigas, o ir ao ginásio, para mim é super importante cuidar de mim fisicamente, olhar para o espelho e dizer, ok, eu gosto daquilo que vejo, estou confortável com isto, eu sempre fui uma pessoa que me cuidei bastante, portanto, está fora de questão eu deixar que isso caia em algum momento e estar o melhor possível para ele, não é? Porque se eu não estiver bem, ele não vai estar bem, porque eles são esponjas e eles absorvem o bom e o mau, não é? As boas energias e as más energias também. Portanto, essa é a minha luta diária, que é tentar aqui um equilíbrio, é a tal aldeia, não é? Que se tem que criar que se tem que montar, construir para se criar uma criança. Eu esqueci-me de criar essa aldeia, eu não tenho essa aldeia. Eu tenho a minha mãe e tenho uma amiga ou outra e tenho uma babysitter que nem sempre está disponível quando eu quero, mas não é uma aldeia, é um recurso SOS e, portanto, eu acho que nessa aldeia eu falhei, ainda vou a tempo, mas falhei entre aspas, porque de facto é mesmo necessário termos esse núcleo de apoio para nós podermos respirar e existir, nem que seja estar 3 horas enfiada na Zara a ver roupa. Eu não consigo fazer isso. E, portanto, é um exemplo tão fútil quanto este, ou como fazer compras de supermercado à hora do almoço.
porque eu não consigo ir com ele ao supermercado todos os dias. No trajeto para casa não há o supermercado. E, portanto, ir com ele ao supermercado depois da escola é uma quebra da minha rotina com ele que eu preciso de ter. É a minha linha de montagem, porque se alguma coisa falha, está tudo estragado. E portanto, eu sou... Pronto, isto é difícil. Isto é bastante difícil. Não, e Inês, aquilo que tu disseste é engraçado porque vai muito ao encontro até de uma das frases que nós destacámos esta semana em que estamos a gravar, do episódio que saiu com a pedopsiquiatra que entrevistámos, com a Andréia Araújo, em que ela diz mesmo que um dos maiores desafios que se colocam na atualidade aos pais é que falha essa aldeia. Mas muitas vezes não é por responsabilidade dos pais, é as vidas que se formam, que se criam, em que as pessoas saem da sua terra natal e vão trabalhar para não sei onde e acabam por se fixar lá. E depois é a velocidade a que tudo acontece e em que, como tu dizes, temos uma linha de montagem. É literalmente isso. Se falha uma parte dessa linha, parece que perdemos completamente o controle e o rumo e aquele dia está totalmente desarrumado. E é tentar só manter-nos à tona. E, ó Inês, eu perguntava-te, porque tudo o que tu disseste deixa-me a curiosidade, porque, como tu dizes, nós ficamos muito desarrumadas no pós-parto. Temos que nos reequilibrar. É uma fase muito, muito complexa. E eu perguntava-te como é que tu recordas esses primeiros tempos da descoberta, se este medo carregado a solo foi mais, ou seja, foi mais ou menos difícil. Como é que tu recordas esses primeiros tempos? Olha, eu acho que tenho uma memória muito seletiva porque tudo o que é mau eu esqueci. Não sei se é porque estou a ficar velha ou porque realmente não me interessa É guardar o mais que é calhar mau. porque não dormias, não dormimos e Não, ajuda. curiosamente não. Eu Ora, toma, felizmente, André, que tu é que não dormiste. eu não tive privação de sono. Eu Ok, não se calhar tive, esta conversa eu não então sei o acaba aqui, não é? Porque eu não estou para lidar com pessoas que não têm privação de sono. eu não tive que lidar com isso de uma forma tão intensa como eu ouço e como é comum no pós-parto, porque é normal. Não tive. Eu, felizmente, e bato na madeira, sempre que digo isto, eu tenho um filho, um santo, que é, sempre me deu boas noites, posso dizer que em 4 anos teve uma bronquiolite, todas as porcarias cá na escola ele não traz para casa nem sequer os piolhos, portanto nada pega ali. É um miúdo que nunca teve problemas de absolutamente nada. Não passei a fase das birras. Claro que faz algumas, mas aquela coisa de birras, por exemplo, eu neste momento tenho aqui um casal, são os meus melhores amigos e que têm 2 filhos. A mais pequenina, de 3 anos, é birra o dia inteiro. O dia inteiro, aliás, ela não fala, ela mia. E eu disse, Mariana, desculpa, ninguém percebe o que tu estás a dizer, mas tu fazes birra o dia inteiro. Quando é que tu vais sair dessa bolha da birra? E, portanto, eu olho para ela e penso assim, eu não lidei com isto. Nunca se deitou no chão a gritar porque não sei o quê. E no outro dia fui ao médico e vi uma criança no hospital a fazer uma birra, a tirar-se para o chão. E eu fiquei a olhar e pensei assim, como seria lidar com uma situação destas? Porque nunca me aconteceu. E atenção, eu não sou nada de especial, nem sou melhor, nem pior do que os outros, mas simplesmente eu não lidei com isso. Estás a perceber? Não tive que lidar com isso. Portanto, o que é que aconteceu no meu caso? Nunca li livros sobre a maternidade. Aliás, esta minha amiga, por acaso que está cá, ofereceu-me um livro que vai explorando cada fase da gravidez por meses. E eu achei aquilo uma chatice, porque eu pensei assim, eu tive uma gravidez santa, mas eu não gostei de estar grávida. Gostei da parte de ser muito mimada, muito, muito, muito mimada pela minha família, pelos meus amigos, e tive uma gravidez sem nada. Tudo o que as gravidezes têm, eu não tive. Tive um parto santo, sem dor também. Portanto, eu acho que sou um caso de sucesso em várias coisas. Mas, e lembro-me de começar a ler o livro e dizer assim, mas porquê é que eu tenho que ler aquilo que vai acontecer? E porquê é que eu não espero que as coisas aconteçam, não é? Porque eu até nem me pode acontecer nada disto e, portanto, eu já estou aqui a sofrer por antecipação que no terceiro trimestre vai acontecer não sei o quê. E lembro dela dizer, então, já estás a ler e não sei o quê. Eu disse, olha, esse livro é uma seca, não gosto do livro. Se eu tiver problemas, eu ligo ao obstetra e pergunto, para que é que eu quero ler para a frente do que é que vai acontecer? Isto é muito chato. E, portanto, não li sobre nada e fui mesmo, tipo, às cegas. O que é que acontece? O Luca nasceu em junho.
E o primeiro mês nós não saímos de casa porque eu achava que ele era muito pequenino para sair. Eles são muito pequeninos e eu achei que era uma violência metê-lo na cidade, no barulho, e achei aquilo muito tipo, ele não vai sair de casa, pronto. E ao fim de 2 meses, cada vez que eu saía com ele para passear, eu ficava super irritada, porque tem que se levar muitas coisas, não é? É a mochila, e depois eu não dava de mamar, e quantas horas é que eu vou estar fora, e isso corresponde a quantos biberons, e quantas fraldas, e às tantas, quando eu realmente estava a sair de casa, ele adormecia e eu digo, olha, acabou, se não vou sair, vou ficar em casa e não sei o quê, acabou. Portanto, o miúdo teve dentro de casa imenso tempo, porque aqueles passeios e não sei o quê, eu não tinha saco para fazer. Só que nós temos uma casa no Alentejo, na Costa Vicentina, que é onde eu estou agora de férias, e eu pensei assim, eu vou, mas é pegar no miúdo e vou para lá, porque lá não tem que andar com ele para lado nenhum, só tem que abrir a porta, pô-lo no alpendre, na espreguiçadeira, está a apanhar ar puro, ou pelo menos está a apanhar um ar melhor do que aquilo na cidade, e eu posso estar a ler o meu livro, posso estar a apanhar o sol no jardim, e só tenho que abrir uma porta, não tenho que andar carregada com nada. E, portanto, com 2 meses e meio, eu peguei nele e vim sozinha para o Alentejo com um cão. Portanto, era eu, ele e o cão. Sem a minha mãe, sem ninguém para me explicar, fosse o que fosse. Portanto, tudo na minha vida com ele é intuitivo. Eu acho que isto se faz assim. Mas eu acho que isto só é possível, de facto, se tu tens uma criança que não te dá problemas. Porque se tu tens uma criança que não para de chorar, que não dorme, que não come, tu não sabes o que é que has de fazer, não é? Porque já tentaste tudo e mais alguma coisa e não sabes. Agora, quando tens uma criança que só acorda de 3 em 3 horas, se eu acordar, porque às vezes ele dormia tipo 5, 6 horas, eu disse, ele não vai morrer. Portanto, ele há de acordar com fome e aí eu dou-lhe a forma. Portanto, eu nunca fui muito estressada e até hoje não sou com ele. Portanto, para te responder à pergunta, eu lidei muito bem com tudo, porque para mim tudo foi fácil. Foi muito. Isto deve-se fazer assim. Não me lembro alguma vez de ligar à minha mãe e dizer: a mãe, não sei o que é de fazer. Não, vou fazer qualquer coisa. Não há de ser grave, mas lá está. Acho que isso depende muito dos bebés e das crianças e de como eles se comportam e reagem a determinadas coisas. Porque é o que eu te digo: se eu tenho um sobrinho que teve imensos problemas no nascimento e que durante o primeiro mês berrava o dia todo até se descobrir que ele tinha um problema nos intestinos. Portanto, ele berrava de dor. Não havia nada que se pudesse fazer para aquela criança se calar. Não era sono, não era fome, não era frio, era dor, era uma dor interna. Como é que se descobre, não é? Que aquela criança está em sofrimento. E, portanto, se eu tivesse um caso desses, obviamente que nunca viria para o meio do Alentejo, sozinha, em que se me acontece alguma coisa, eu tenho que fazer 200 quilómetros para Lisboa, sozinha com ele, não é? Sem ajudas, sem mais mãos. Portanto, eu acho que nesse sentido o Luca ajudou-me imenso, porque permitiu que isto fosse fácil. E nós ficámos aqui até aos 5 meses e meio dele, foi quando mais ou menos estava a acabar a minha licença. Ele foi para a creche com 5 meses e meio. Eu ainda tive 1 mês para mim, foi aí que me lixou, porque apanhou logo uma bronquiolite, eu fiquei logo 10 dias em casa e eu achava que ele enfiava na escola, estás a ver? E pensava, bem, agora vou ao ginásio, vou curtir o meu dia, tipo, não, pima, 10 dias com ele em casa e portanto, desse mês que eu queria para mim, sobrou-me mais 10 dias ou qualquer coisa assim. Mas pronto, foi um bocado assim, eu não sou nada estressada com ele, sou cuidadosa, sou atenta, mas não sou mãe galinha. Sou uma pessoa que lhe dá muita liberdade para experimentar, para cair, para se partir todo, para ele perceber também que há consequências nas coisas que ele faz. E estou sempre atenta, mas nunca com muitos paninhos quentes, porque eu não sou assim. Portanto, acho que também isso passa muito dos pais, não é? Para os filhos. E pronto, não sou mesmo assim. Tu dizes numa publicação no Instagram que a maior responsabilidade de ser mãe independente é a capacidade de amar. E o que eu te queria perguntar é se esse medo de falhar nas tantas coisas que faz o amor passa a ser prato do dia todos os dias. Olha, sabes onde é que eu falho muito e isso custa-me? Quando o meu dia não me corre bem. Quando eu estou estressada, quando eu estou nervosa ou quando eu estou extremamente cansada, eu projeto tudo nele. E ele não está a fazer nada.
de especial, ou de grave, ou de errado, e eu estou a gritar com ele porque aquilo irritou-me. E numa fração de, se calhar, de segundos ou minutos, eu penso, Inês, tu és um adulto, ele não é. Tu estás frustrada, isso é um problema teu, não é um problema dele. O que é que ele realmente está a fazer de errado? Ele está a partir coisas? Ele está a tirar coisas pela janela? Ou ele simplesmente não guardou o livro onde tu querias que ele guardasse? Não é? E tu simplesmente saltaste para cima dele porque tu estás num limite, porque levaste com um dia de trabalho cansativo, ou discutiste com alguém, ou alguma coisa não correu bem, ou estás com outros problemas pessoais, e estás a projetar nele. E é aí que eu acho que não quero falhar, porque o Lucas só me tem a mim. Eu não consigo dividir a atenção dele com um pai, com alguém, não consigo. Eu não tenho uma pessoa a quem eu diga, olha, eu estou exausta, hoje fazes tudo. Vais buscá-lo, dás banho, dás o jantar, eu hoje não existo nesta casa, ou vou dormir fora, não. Tudo, todos os dias, é em cima de mim. E, portanto, eu acho que a parte do amor é exatamente esse carinho e essa atenção que as crianças precisam. O Luca é exatamente igual aos outros, e que quando eu estou descompensada, ele não tem, não é? Por exemplo, já aconteceu ele estar um dia inteiro a ver televisão. Por exemplo, um dia inteiro a ver televisão. E ele a querer a minha atenção, e se calhar nesse fim, nós vimos muitas vezes aqui para o Alentejo. E quando eu fico em Lisboa, muitas vezes eu aproveito para fazer as lidas da casa. E, portanto, é durante o fim de semana que eu vou ao supermercado, que eu arrumo a roupa, que eu lavo a roupa, que não sei o quê. E nesses momentos, se ele está comigo, ele atrapalha-me. Portanto, não vou fazer as coisas tão depressa, não é? E fico irritada, porque quero fazer aquilo em menos tempo possível. E, portanto, chuto para a televisão. E dou por mim, passaram-se 3, 4, 5 horas, ele esteve na televisão e ele não esteve comigo. E eu pensei, caramba, mas os X de semana, supostamente, são para tu estás com ele. A casa é mais importante do que ele. Porquê? Não é? Tipo, porquê? Porquê que tens essa opção de que tens que ser a super mulher e tem que estar tudo perfeito? A despensa tem que estar equilibrada, as refeições têm que estar feitas, a roupa tem que estar arrumada, o quarto tem que estar arrumado, e a sala, e ele onde é que fica nisso tudo? Porque ele precisa de ti, ele só te tem a ti. E é aí que eu acho que isso é uma responsabilidade muito, muito grande, porque nós precisamos de amor sempre até morrer, mas é agora que realmente tu crias os laços com os teus filhos, de atenção, de partilha, de construção, de educação, de amor, de carinho, de atenção, e portanto não podes depositar uma criança à frente da televisão porque te apetece, porque tu queres ter meia hora para ti. E aí, mais uma vez, que eu bato de frente e foste tu que escolheste isso. E, portanto, vais ter que vais ter que pôr de parte essas coisas que, se calhar, para mim arrumar o armário e pôr roupa a lavar e estender é um momento de zen para mim, porque é meia hora que eu estou ali a fazer coisas que não interessam nem ao menino Jesus, mas que é o meu tempo, estás a perceber? E às vezes eu penso, não, esse tempo é para ele, esse tempo agora é mesmo para ele, porque durante a semana eu vou buscá-lo entre as 6h30 e as 7 da noite. Ele está na escola às 8h30 da manhã. Portanto, ele está essas horas todas na escola. Eu vou buscá-lo, eu chego a casa, é o banho, é o jantar, eu brinco com ele um bocadinho, às 9 da noite em ponto ele está na cama, ainda ele agora inventa que quer uma história, não é? Claro que ele percebe que consegue esticar o tempo até adormecer, e eu leio essa história. Tempo útil que eu tive com o meu filho durante o dia é muito pouco. Portanto, se de facto os meus fins de semana não forem para ele, pelo menos durante o dia, depois posso deixar uma babysitter, ou ele fica com uma amiga, ou não sei o quê, e eu vou sair à noite com as minhas amigas e tenho outro tipo de programa, não é? Do meu escape. Mas durante o dia, são 2 dias por semana, não é? São 2, 4, 6, são 8 dias por mês que eu tenho que estar com ele, porque o tempo útil que eu tenho durante o dia, durante a semana, não é nenhum. E dentro dessas poucas horas eu zango-me com ele, toca a despachar, não é? Tipo, come depressa, depois começo-me a irritar porque ele agora come sozinho e leva 1 hora para comer, se for eu a dar em meia hora, e eu fico irritada porque como é que uma pessoa leva 1 hora a comer, porquê, não é? Tipo, podes comer isso mais depressa, e eu sou muito despachada, portanto eu sou muito tipo, toca a despachar que é para fazermos outras coisas. E é um bocado disso que eu falo nessa questão do amor, é uma grande responsabilidade, porque o equilíbrio
é muito exigente tu conseguir chegar a este equilíbrio, é muito difícil tu conseguir chegar a este equilíbrio, eu nem sempre consigo, e para mim é quase uma obsessão de que eu tenho que estar sempre lá. E isso também é mau para mim, porque isto é humanamente impossível, não é? Eu também tenho variações de humor, e ele também. Há dias em que ele está insuportável e não aconteceu nada. Acordou virado, como eu também acordo virada. E estamos um para o outro, só temos um ao outro. E, portanto, acho que isso é mesmo muito, muito importante. E a própria decisão de ser mãe independente tem que ter estas coisas em conta, mesmo que tu não saibas o que é que vai acontecer, porque ninguém está preparado para ser mãe, nem de primeira, nem de segunda, nem de terceira, nem de quinta viagem. As crianças são todas diferentes. Portanto, achar que um modelo funciona para todos não é assim. Mas acho mesmo que tem que se ponderar essas coisas, ou pelo menos pintar o pior cenário na cabeça e pensar: e como é que tu lidas com essa situação? Ai, não lido. Então, se não lidas, não fazes. Espera, se calhar fazia isto, ou fazia aquilo, ou fazia aquilo. Mas pronto, é um bocado isto. É um bocado isto. E Inês, e é mesmo verdade, até porque nós muitas vezes esquecemos de pintar esses cenários, que tu falaste muito do facto de, então e eu? Eu acho que nunca tinha feito esta pergunta antes de engravidar, o que é que me ia acontecer a mim, pessoa, depois de vir um filho? Porque não fica tudo igual. É claro que é o que tu dizes, eu já não posso tomar uma decisão sem pensar nas implicações que esta minha decisão de sair até mais tarde, de almoçar mais tarde, ou de querer passar um dia inteiro na praia, não, isto passou a ter implicações para a vida de mais alguém e que, claro, na minha lista de prioridades está cá no cimo. E eu pergunto-te, Inês, se até, e principalmente porque se eu sinto esta dificuldade e como tu dizes, tenho alguém a quem posso dizer, olha André, eu hoje não estou com cabeça, só chover agarra a tonela e vai-lhe tudo dar bem porque eu não estou a conseguir esquecer-me do dia mau que tive e ser agora uma boa mãe. Portanto, vai tu. Mas pergunto-te muito genuinamente, até porque tu dizes algo com que eu me identifiquei muito, que é o quão redutor é nós dizermos, não, o meu mundo são os meus filhos. Não, há mundo para lá dos nossos filhos, eles podem ser muito na nossa vida e dar um novo sentido à nossa vida, mas há muito para lá dos nossos filhos e tem de ser, porque senão eu também não estou bem para eles. Mas pergunto, é fácil no meio disto tudo continuarmos a ser mulher, continuarmos a Não, ser, no teu caso, a não. Inês? Não, é muito difícil. É uma luta diária, porque o seres tu são coisas muito pequeninas às vezes. O seres tu é tomar banho, é tomar banho sossegada, sem ele entrar. O seres tu é teres meia hora para te arranjares de manhã para ires trabalhar. É escolheres a roupa, é maquilhar-te, se for o caso. É continuares a cuidar de ti como cuidavas antes e que tinhas todo o tempo do mundo para fazer. O seres tu é teres a casa arrumada como tinhas antes. O seres tu é uma amiga tua dizer: olha, bora amanhã ao bingo, e tu pensares: espera, não sei, deixa ver qual é o meu backup, e tu sentires que já não és dona da tua vida, porque dependes sempre de terceiros para ir ao supermercado. No outro dia, a minha mãe e eu fomos ao mesmo cabeleireiro, aliás, o Luca também vai. E a minha mãe foi ao cabeleireiro. E nós seguimos-nos no Instagram, eu e a cabeleireira. E acho que ela comentou com a minha mãe, tipo, Inês devia vir cá cortar as pontas do cabelo. Eu sei que devia lá ir, eu sei. E quando estávamos aqui no Alentejo, a minha mãe vira-se para mim, mas coitada, ela não disse nada demais, ela só disse assim: olha, a Susana disse-me que devias passar lá para cortar as pontas do cabelo. E eu virei para a minha mãe com uma agressividade e disse: e onde é que eu tenho tempo para ir ao cabeleireiro cortar as pontas do cabelo? Mas a atacá-la. E ela disse: Inês, eu só te disse o que a Susana me disse. Não precisas de ser mal educada e falar assim comigo. Eu disse: mas eu não consigo ir ao cabeleireiro. E é tão simples, estás a ver? É uma coisa tão simples. E atenção, eu odeio ir ao cabeleireiro, eu odeio ir à manicure, arranjar as unhas. Não é uma coisa que para mim seja uma coisa que eu tenha que estar sempre impecável nesse sentido. Mas, por exemplo, eu tenho que estar sempre impecável para ir ao ginásio, porque é meia hora do meu dia que eu estou a treinar, eu treino meia hora por semana. As pessoas acham que eu treino todos os dias e não sei o quê, eu treino meia hora por semana. O story fica lá 24, portanto, não é? Aquilo as pessoas acham que estou sempre a ver a mesma coisa. Aliás, a ver vários treinos diferentes. Mas eu preciso dessa minha meia hora por semana, que eu nem sempre tenho. Porque a minha mãe não puder ir buscar o Luca, acabou. Eu não posso ir ao ginásio.
Eu preciso da minha ida à massagem por semana, é a minha hora de almoço. No dia em que eu vou à massagem, hora de almoço, eu não almoço. Portanto, eu abdico do meu almoço para estar na massagem. E, portanto, é super difícil. Essa é a minha grande luta, que é nas bolinhas de oxigênio que tu tens, o que é que tu vais encaixar lá dentro? O que é realmente importante para ti? E, portanto, imagina, se eu tenho um convite para ir jantar fora, eu penso 50 mil vezes se aquele jantar realmente vai ser engraçado, e se vale a pena, não é? Que é, quem são estas pessoas? É só porque sim? Será que vou conhecer gente nova? Esse é outro problema. Onde é que eu conheço pessoas? No Tinder. Não me interessa. Been there, done that, não funcionou. Portanto, como é que eu vou conhecer pessoas, não é? Como é que eu me vou abrir para uma relação no futuro se eu ando sempre nos mesmos sítios? É no talho? Não é? É no supermercado? Talvez. Duvido. Porque é a hora do almoço a correr, não é? E é ali no Lidl. Portanto, a fauna também não é assim muito interessante. Mas pronto, não tenham esse espaço para nada, para nada. Portanto, para mim, de tudo isto, do resumo dos meus 4 anos, com muitas dificuldades, obviamente, tanto com ele, como financeiras, como emocionais, sobretudo emocionais, e este ano eu tive assim uma quebra gigante e percebi que nestes últimos 4 anos cuidei de todo o embrulho, não é, da Inês Fontoura, mas tudo o que está por dentro é pó, portanto não tratei das minhas emoções, e é isso que nos sustém. Essa é a nossa estrutura, não é? Enquanto ser humano, é cuidar das nossas emoções, é fortalecê-las, seja para o que for, é isto que nos dá força para encarar todos os dias o novo dia, o trabalho, as dificuldades, os problemas financeiros que tu podes vir a ter, um namoro, uma relação que não funcionou, um problema, uma doença. Portanto, isto é a nossa estrutura. E eu percebi que não tinha essa estrutura e comecei a pensar, caramba, nestes últimos 4 anos eu fui só mãe. Quão redutor isto é? Não quero ser só mãe na minha vida. Porque eu, antes de ser mãe, eu era um ser humano era um puzzle com muitas peças. Os amigos, os romances, o trabalho, a parte física, os meus hobbies, aquilo que eu gosto de fazer, as minhas saídas à noite. Eu amo dançar kizomba, eu não vou sair à noite para dançar kizomba há anos. E faz-me falta, porque é uma coisa que me faz feliz, que me faz sentir viva, dançar. Eu não vou lá para o engate, eu vou mesmo só para dançar, eu danço as minhas horas e vou-me embora. Até podia ser o meu momento, não é? De olhar para o lado e ver, deixa lá ver se está aqui algo interessante. Mas essa é mesmo, Ana, a minha maior dificuldade, e é difícil. É mesmo difícil, e é uma luta diária que eu tenho comigo própria para tentar, pelo menos, algum destes campos, seja o meu momento de manhã arranjar-me, seja tentar arranjar um backup para ir ao ginásio, ou me enfiar na Zara durante 1 hora, como é que eu vou fazer isso? Sabes? Isso para mim é uma coisa que é mesmo diário, e vai ser sempre assim. Até ele sair de casa, vai ser sempre assim. Ele vai se tornando cada vez mais autónomo, obviamente, mais adulto, mais maduro, e eu trabalho muito, Luca, para poder entregá-lo a outras pessoas. Ele não é menino da mamã, ele não é aquela pessoa que não fica com outras, fica, e é uma criança que eu consigo negociar e explicar-lhe, e ele entende e ele cumpre, até agora, e essa realmente para mim meu Deus, é mesmo difícil, é mesmo difícil. E por falar agora no Luca, que isso é exatamente a ponto para a minha para uma dúvida que eu tenho, uma pergunta que é se já tiveste ou quiseste explicar algo ao Luca, ou sentes que para ele não há nada a explicar e é tudo muito simples. Há tudo a explicar, mas a seu tempo, e eu estou à espera que ele me faça essa pergunta. Eu já presenciei 2 situações, e soube de outras, mas eu não estava lá, em que são as pessoas de fora, não é? São os amigos que olham para a realidade familiar deles e compara com a do Luca, que é o pai do Luca nunca aparece. Onde é que ele está? Não é? É sempre a mãe. O Luca vem sempre com a mãe, nunca vem com o pai.
E, portanto, isso causa curiosidade nos amiguinhos dele, na idade deles, das comparações, não é? Tipo, eu tenho um pai e uma mãe, e o Lucas só tem a mãe, onde é que está o pai dele? E, portanto, por 2 vezes eu presenciei filhos a perguntarem ao pai, à frente do Luca e à minha frente, e porquê que o pai do Luca nunca aparece? Não é? Onde é que ele está? E o Luca responder com toda a segurança, eu tenho a minha mãe, do género, não preciso dessa pessoa. E isso alertou-me. O Luca tinha 3 anos. Isso alertou-me. Eu tipo, calma, que isto pode estar a vir e eu quero saber responder de acordo com a maturidade dele, não é? Eu não quero explicar mais do que aquilo que eu devo, porque as crianças têm várias fases e vão se desenvolvendo, e então eu procurei uma psicóloga infantil, que é a minha psicóloga e que também é psicóloga infantil, e ela disse, olha Inês, até mais ou menos os 6, 8 anos, as crianças não percebem graus de parentesco. Ele chama-te mãe porque tu disseste que eras a mãe dele, mas se tu tivesses dito que eras a tia, ou eras a avó, ou eras aqui, ele ia-te chamar de avó, até perceber que a avó é a mãe da mãe, portanto, tu nunca poderias ser a avó dele. Portanto, não te preocupes com isso, porque até ele começar a fazer jogos mentais de, espera, esta é a minha mãe porque não sei o quê e não sei o quê, isso vai demorar. Portanto, aquilo que eu te aconselho a fazer é ler livros sobre os diferentes tipos de família, assim como lês o Coquedo e lês os outros livros, há um dia que, pimba, metes ali um livro diferente em que explicas que há famílias diferentes, que há meninos que têm 2 mães, que têm 2 pais, que só têm um pai ou só têm uma mãe, há meninos adotados, há famílias mosaico, não é? Que vem uma família com crianças e outra com outros, depois juntam-se todos, há pais separados, há pais que morrem, que desaparecem, e portanto que comeces a introduzir estes temas. E foi exatamente isso que eu fiz. E foi exatamente aí que eu percebi que em Portugal também não há nada. Não há nada para as crianças. Portanto, não se faz nada. Há um livro que nem sequer é português, é de um brasileiro. Mas pronto, eu comecei à procura de livros. Tenho imensos em espanhol. Portanto, à medida que vou lendo, vou traduzindo. E pronto. E eu acho que para o Luca não é uma coisa estranha, porque ele se defende muito como... Mas eu tenho a minha mãe. Ou ele já chegou a dizer à minha mãe, avó, eu não tenho pai. Eu não tenho pai. Agora, o que vai acontecer a seguir é ele dizer à mãe, ok, eu não tenho, mas porquê que eu não tenho? Não é? Porquê que eu não tenho? Porquê que os outros têm e eu não tenho? E, portanto, aquilo que eu tenho estado a preparar-me para é explicar sempre com verdade e lá está, com amor, e só há uma resposta a dar a esta criança, que é a mãe tinha tanto amor para dar, mas tanto amor para dar, e não tinha ninguém com quem fazer isso, que eu decidi ter-te sozinha. Pronto. E, portanto, fui buscar, lá está, dependendo da idade que ele tenha, não é? Se ele perguntar isso com 4, 5 anos, foi a sementinha que eu fui buscar, o médico pôs na barriga e não sei o quê. Se ele tiver 8 anos e 9 anos e já souber o aparelho reprodutor, vou ter que lhe explicar a forma como ele foi concebido, não é? Através de uma inseminação e não sei o quê. E há muitos livros, e eu tenho comprado muitos livros em inglês, que já explicam isso, que eu acho que ainda é muito cedo, que o Luca não vai perceber, mas que já explicam mesmo a parte da inseminação artificial, como é que é feito, e vê-se mesmo uma imagem de uma mulher de pernas abertas com um tubo lá dentro, que é exatamente como aquilo acontece. E, portanto, eu tenho estado a prepará-lo para o tema porque eu não quero que o tema seja uma coisa estranha para ele, eu quero que seja uma coisa normal, vulgar, e que da mesma forma que ele tem amigos com pais separados, ou com madrastas, por exemplo, ou com 2 mães, não sei se tem, por acaso na escola acho que não tem, mas eu espero que ele venha a lidar com essas realidades. Eu quero que para ele seja sempre um tema com o qual ele se sinta confortável e que não lhe cause ali nenhum problema, porque eu acho que é muito mais difícil tu explicares a uma criança porque é que ela foi rejeitada pelo pai. Como é que tu explicas isso? Não é? Como é que tu consegues tornar uma coisa normal e serena essa ideia na cabeça de porque é que a minha mãe ou o meu pai me abandonou? Será que foi por minha causa? Será que eles eram felizes antes de eu aparecer? Qual é o meu problema? Não é? Tipo, porque é que ele não gostava de mim? Porque é que ele se foi embora? E depois eu acho que as crianças acabam por viver com essa dúvida e quererem descobrir essa verdade, não é? O Luca não tem nenhuma verdade para descobrir, que essa pessoa simplesmente não existe. Ponto. E, portanto, é
tentar explicar da melhor maneira possível e da maneira mais fácil porque é que essa pessoa não existe. Porque, existe, não é? Nós não fazemos filhos sozinhos, eu preciso de um esperma, de um dador. Mas essa pessoa não é um pai, essa pessoa não está presente. E, portanto, a família dele é monoparental. Sou eu, com os avós, com os tios, com os amigos e não sei o quê. Portanto, esse tema preocupa-me no sentido em que eu quero dar a melhor resposta para ele e a mais fácil dele compreender. Mas não é um tema para mim. Isso para mim não me preocupa minimamente. Porque não me preocupa a mim. Percebes? Não... Porque para mim é uma coisa normal. E eu acho que essa é a melhor maneira de explicar as coisas aos teus filhos, que é assimilar os problemas, sejam eles quais forem, e quando tu tiveres resolvido relativamente a ele, vai ser fácil de explicar à outra pessoa, porque ele vai sentir essa segurança do teu lado ao explicar. Portanto, é assim que eu vejo a coisa. E Inês, achas que caminhamos ou não, para um lugar onde não será preciso explicar nada, onde não será preciso sequer explicar o modelo de família, seja ele qual for, e a única coisa que implica é a existência de amor? Eu acho que vais ter sempre que explicar, porque vai haver sempre famílias diferentes à volta e tu não podes evitar, porque isso faz parte da nossa evolução enquanto ser humano, comparar-te. Comparas tudo. O brinquedo que o outro tem e que tu não tens em casa, os programas que os pais fazem com eles e que os teus pais não fazem, as viagens que os outros fazem e tu não fizeste, ou ao contrário, ou as que tu fazes e os outros não fazem. E, portanto, vai haver sempre comparação. E, portanto, acho que vai ser sempre preciso explicar, por mais normal que este mundo venha a ser, que eu não acredito que venha a ser, porque eu acho que a história não serve para nada, nós estamos a regredir em tudo, não é? Na história, em tudo. Mas acho que temos sempre que ter uma explicação para tudo. E não complicar, não tornar a coisa complicada, porque ela não é complicada. É um modelo de família que por acaso é possível. Por exemplo, tu se quiseres ter um filho sozinho, não podes. A tua natureza humana não te permite. E, portanto, tu vais ter sempre que arranjar uma barriga de aluguer, que em Portugal não é legal, a não ser segundo determinadas características, não é? Pronto. Mas tu não podes deliberadamente decidir que queres ser pai independente. Não podes. E, portanto, a partir do momento em que isso nos é permitido, é igual a outra coisa qualquer. E para mim isso é assim, percebes? E há bocado quando eu dizia que nunca tive comentários negativos e não sei o quê, diretos nunca tive, mas por exemplo, dessas entrevistas que eu dei a Saber Viver e não sei o quê, volta e meia eles fazem reposts e há sempre alguém que faz um tag para eu ir lá ler qualquer coisa. Aí sim, aí eu tenho comentários negativos. Curiosamente, de homens machistas, não é? Homens extremamente machistas, que acham que têm um papel importantíssimo, mas que provavelmente aqueles que estão a comentar não fazem nada em casa. Devem ser aqueles que mandam fazer. E esse tipo de comentários a mim não me dizem nada. Porque, por exemplo, já me disseram que eu era super egoísta porque estava a privar o meu filho de ter um pai. Se calhar fui, porque na realidade eu decidi ter um filho para me completar a mim. Ele não pediu para cá estar. Mas e aqueles que não fazem nada em casa, que não estão presentes, ou aqueles que abandonam as famílias, são menos egoístas do que eu, não é? Eu, de facto, tomei uma decisão egoísta, mas com base no amor e não lhe falta nada, porque eu não pus um filho aqui e tipo, olha, agora desemmerda-te que eu vou continuar a fazer a minha vida e olha, vou-te entregar às babás, que é o que muitas famílias fazem, não é? São filhos das amas, e isso eu não quero. E, portanto, eu acho que isto é mesmo... Quem toma uma decisão dessas faz mesmo uma escolha. Faz mesmo uma escolha. Porque não aconteceu, não é? Tu tiveste que fazer exames, tiveste que pagar. Isto custa dinheiro, não é? Nós compramos as crianças, na realidade, não é? Compras o esperma e, portanto, tens que investir dinheiro. Portanto, eu acho que sim. Eu acho que toda a gente merece uma explicação sobre seja lá o que for. Acho que todos nós temos direito de saber de onde é que nós vimos, as nossas origens, mesmo que elas não estejam identificadas. Neste caso, eu não sei quem é o dador do Luca. Ele poderá vir a saber aos 18 anos, se quiser, mas queres que diga, a informação que partilham não é muito clara. Acho que te dão um nome, não te dão uma morada para ele ir lá bater à porta, não é? E é ele, não é a mim.
mas isso é obrigatório, portanto, tanto o dador tem que consentir que isso pode vir a acontecer, como nós, que recebemos o esperma, temos que consentir que isso um dia pode acontecer e que nós estamos confortáveis com isso. Se não assinas esse papel, o processo nem sequer tem início. E eu acho que sim, acho que temos direito a saber de onde é que viemos, como é que estamos aqui, porque é que a nossa família é diferente das outras, mesmo que isso seja o mais comum, que não é assim tão comum e não vai ser assim tão cedo. Ainda somos poucas, muito poucas em Portugal. Portanto, acho que somos cada vez mais. E uma coisa que me assusta é mais cedo. Eu tenho mulheres de 30 anos e 27 anos a fazerem perguntas e isso assusta-me, porque elas têm uma vida ainda à frente para descobrir outra pessoa, para experimentar e para se calhar ter essa tampa da panela, não é? Que eu não tenho, ou que eu não tinha quando tomei esta decisão, mas com 30 anos eu não pensava neste tipo de coisas, portanto, às vezes eu digo, caramba, tu és tão nova, porquê é que estás a preocupar agora? Tens algum problema de saúde e tem que ser já? Ok. Ou é pelas mesmas razões que nós, com 40, 41, 42, 43, que vemos tipo o fim da linha, não temos ninguém, queremos construir essa família. Caramba, tens uma década à frente e isso assusta-me. Acharem que aos 20 e tal anos não encontraram ninguém, puf, vão ficar encalhadas para o resto da vida, não é? Tipo, isso assusta-me um bocadinho. Já pensarem nisso tão cedo, tão cedo. Como se fosse algo irreversível, como se tivesse que Sim, tomar esta decisão agora, porque amanhã já vai ser tarde. Mas é o mas que é tu que dizes. amanhã faltam 10 anos, sabes? Não, não, tens toda a Amanhã razão. faltam 10 anos. Nós é que também, a verdade é esta, ainda ontem lia que a questão da infertilidade, por exemplo, que o peso que tem de adiarmos cada vez mais essa decisão, e acho que as pessoas sentem cada vez que a vida passa tão velozmente que têm medo de não ter tempo para tomar essa decisão, de não ter naquela altura depois alguém com quem tomar essa decisão. Mas se calhar pode ser realmente uma angústia e uma ansiedade que nos faz, por vezes, pensar que tem de ser agora e já. Mas olha, quando eu engravidei aos 39 anos e que depois abortei, eu quis avançar com essa gravidez porque eu tive esse pensamento. Tipo, eu tenho 39 anos, eu nunca engravidei com ninguém. Não que eu quisesse, mas pronto, nunca aconteceu. Se calhar esta é a minha única chance. Se calhar eu já tenho 39 anos, se calhar nunca Tem de mais me ser. vai acontecer. Portanto, eu quero ter esta criança sozinha. Felizmente, não foi possível andar com isto para a frente, porque esta criança ia ser um problema. Porque, por acaso, o pai da criança não vive cá, é francês, mas imagina que ele, de repente, lembrava-se que eu tinha um filho e eu tinha que dividir férias e mandar a criança para a França, com uma pessoa com quem não tenho nada a ver, sabes? Eu pensei assim, ainda bem que isto aconteceu, porque tu ias avançar com essa gravidez pelos motivos errados. Pelos motivos errados. E eu acho que às vezes essas decisões são um bocado impulsivas e não se pensa para a frente, não é? Como é que vai ser o futuro dessa criança nessas condições que tu própria não sabes controlar? Eu ia fazer a vida desse gajo um inferno, eu sei. E portanto eu ia consequentemente fazer a minha vida no inferno e a vida do meu filho no inferno. E aí estaria a ser egoísta por uma questão de timing, de relógio biológico, não é? E isso assusta-me um bocado, sim. Aliás, eu fiquei com o papel de ter de fechar a nossa conversa, mas pergunto-te exatamente se é essa um dos conselhos ou uma das mensagens que deixas a quem te procura e quem te pergunta o que fazer, estando a pensar tomar esta decisão e abraçar este desafio, que na verdade também tem muitas, muitas oportunidades. Se é mesmo isso, olha, pensem porque é que estão a tomar essa decisão. É um Sim, dos conselhos que tu gostas mesmo de deixar sim. bem vincado? Pensem porque é que estão a tomar esta decisão. Não tomem a decisão como um penso rápido de um problema emocional que vocês tenham e que acham que vão substituir um amor por outro. Não vão. São amores completamente diferentes. Um amor de um filho não substitui um amor que tu possas vir a construir com outra pessoa. E não é impossível tu encontrares alguém já com um filho. Não é. Portanto, pensa que amanhã alguém pode querer abraçar essa tua família. E é muito mais genuíno, porque já vai abraçar uma coisa que está construída, não é? Que é muito mais difícil de conquistar. Porque assim, eu para deixar entrar alguém na vida do meu filho, eu tenho que primeiro permitir que essa pessoa entre na minha vida. E, portanto, eu tenho que ter a certeza absoluta que aquela pessoa está à altura de entrar na minha vida para depois entrar na vida do meu filho, porque não é a mesma coisa de serem pais separados a reconstruir a família.
é estar a pôr uma figura masculina na vida de uma criança que nunca a teve. E se ele tiver 12 anos, ele percebe, mas se for agora, ele pode achar que essa pessoa é o pai dele. Olha, este se calhar é o meu pai, olha, realmente apareceu. Não sabia onde é que ele estava, não é? E criar mais confusões na cabeça daquela criança. Portanto, a questão das relações num modelo de família desses também é muito complicado, porque tu não levas simplesmente gajos lá para casa. Não podes. Não podes, estás a perceber? Quando estás solteira, levas quem tu queres. E vais tentando relações e não sei o quê. Quando tens uma criança em casa, não. Que contacto é que essa criança vai ter com essa pessoa? Quem é essa pessoa para entrar na vida do meu filho? E com que constância? Até ele perceber que... Por exemplo, eu no ano passado tive um namorado e o Luca, durante um mês, não deixava sequer ele falar com ele. E dizia, eu não consigo falar com o teu filho. Eu disse, claro, ele está a sentir que lhe estás a roubar o lugar. Quem é este gajo agora que apareceu e que vem aqui? E atenção, essa pessoa não dormia em minha casa, mas jantava muitas vezes lá em casa e não sei o quê. O Luca simplesmente pôs de parte, tipo, tu não fazes parte desta família, eu não te quero aqui. E ele tentava brincar com ele e fazer puzzles com ele e dar-lhe abraços. E o Luca, que é um miúdo super afetuoso, tipo, não te quero aqui. Tu estás em cima da minha mãe, tu estás a roubar a minha atenção, percebes? Portanto, eu acho que essas coisas também são muito importantes na hora de tomar uma decisão, porque tu nunca sabes, não é? Quem é que vai aparecer, mas saber geri-las. E eu não tenho ninguém neste momento e não tenho alguém há muito tempo, mas quando tenho, é tudo fora de casa, porque o que é difícil, porque eu para sair de casa tenho que meter alguém em casa. Não é? É o que diz, é mais uma peça naquele puzzle que tu ainda há bocado mencionaste, nas bolhas de oxigênio, ainda tens de acrescentar uma outra. Exatamente, e para que eu depois também possa estar presente nessa relação, eu não posso estar só, olha, hoje dá, outra não vez não dá, porque se calhar não têm saco para isso, não é? E a maior parte dos homens que estão solteiros da minha idade estão divorciados, portanto dividem os filhos com as mulheres, têm os filhos semana sim, semana não. Eu tenho o Lucas semana sim, semana sim, semana sim, semana sim. Eu não tenho esse escape. E portanto, eu para arranjar esse escape tenho que arranjar alguém. Se for a minha mãe, eu tenho que dizer à minha mãe o que é que eu vou fazer. Não é um problema, mas se calhar não me apetece. Estás a perceber? Se for uma babysitter, ok, ligas o taxímetro e estás a pagar, não é? Mas se tiveres que dormir fora de casa, porque vai-te apetecer dormir fora de casa, quem é que fica com ele em casa até ao dia a seguir, não é? E isso é durante a semana? E levam à escola ou é durante o fim de semana? Tudo tem que ser pensado e isso é uma irritação, porque é tudo difícil, sabes? É tudo mesmo difícil. Portanto, sim, o conselho que eu dou às futuras Miss é mesmo pensem bem, porque é que estão a tomar essa decisão? Que condições é que vocês têm? Como é que vocês vão lidar com o isolamento social? Como é que vocês vão lidar com a falta de tempo? Como é que vocês vão lidar com o vosso balanço emocional? Vocês não sabem para o que é que vão, porque vocês não sabem que tipo de filhos é que vão ter, se são chatos, se não são chatos, se dormem, se não dormem. Isso tudo é muito importante, que é para tu teres um autocontrole e não projetares isso constantemente nas crianças, não é? Tipo, eu não tive uma depressão pós-parto, mas e se tiveres uma depressão pós-parto e estiveres sozinha, como é que tu fazes? Atiras o miúdo pela janela, afogas? Não é? Tipo, há casos desses. Como é que está o teu balanço psicológico? Se calhar procurar uma psicóloga. As clínicas têm uma psicóloga. E dão esse serviço, mais no sentido de lidar com a frustração de não se conseguir à primeira, mas se calhar estão lá para outras coisas também. E eu acho que isto é para a vida toda, gente. Esta escolha é para a vida toda. Não é um vestido que se compra na Zara e que amanhã não queres vestir e dás a alguém ou vendes na Vinted. Fica cá para sempre, com as coisas boas e com as coisas más. Portanto, tem que ser mesmo muito ponderada esta decisão que atenção, eu não fiz nada disso. Eu não fiz nada disso, então nem sequer estou a falar contra mim. Eu não li, eu não procurei pessoas, eu fui à clínica já tipo tal, eu quero isto nesta data e não sei o que, nananã. Não pensei nos contras. Tem corrido bem. Mas olhando para trás e com tudo aquilo que eu já li, com tantas mulheres que já me procuraram e que já tiveram filhos porque foram motivadas, inspiradas por mim, não sei o quê, outras que estão grávidas neste momento, outras que falharam e dizem, Inês, não consegui à primeira, o que é que eu faço? E não sei o quê, disse, não sei, prepara-te, procura um psicólogo, não fiques obcecada. Por exemplo, eu na minha cabeça meti que ia fazer 2 tentativas, eu não me ia endividar para ter filhos.
não ia. Acho que isso também é importante, estabelecer um limite na nossa cabeça, tipo, quantas vezes eu consigo fazer isto, não é? Tipo, eu tenho dinheiro para fazer quantas vezes? Ou quantas vezes eu consigo aguentar não conseguir? Porque depois entramos numa bola de neve de frustração e de outro tipo de espiral negativa, e eu acho que isto não tem que ser a missão da nossa vida. Lá está. Nós tentamos e estabelecer limites, porque às tantas, não sei, eu acho que entras numa catadupa de coisas más e dívidas e não é suposto ser uma coisa fluida e uma coisa normal. Portanto, acho que sim, com tudo aquilo que eu já li para trás e que tenho lido e que tenho investigado e que tenho conversado com outras mães, acho que sim, acho que tem que se pensar muito bem, porque é uma vida que estamos a pôr cá fora, que não pediu para vir e, portanto, que vai ter que lidar com muita porcaria e que seja a porcaria normal do dia a dia e não com aquela que nós temos aqui ainda para trabalhar e problemas nossos, porque eles não têm que levar com os nossos problemas, nós temos que tentar resolvê-los, que é para estarmos limpas, não é? Tipo, permeáveis e disponíveis para ajudar nos problemas que eles vão ter e que vão trazer para dentro de nós. Portanto, para mim, esse é tipo o melhor conselho que eu dou, que não é prático, porque eu acho que os conselhos práticos dependem muito de quem tu és, de como tu lidas com as coisas. Há mulheres mais complicadas, há mulheres mais descomplicadas, mais picuinhas com as coisas, menos. Isso está tudo certo. Mas como é que tu estás emocionalmente para receberes essa criança e conseguir estar lá a 100%, sendo que tu nunca vais estar a 100%? Não é? Como é que tu lidas com os não 100% que tu queres dar e tu nunca vais conseguir dar? Portanto, para mim, esse não sei. É a matemática da decisão. É o ponto de partida. Sim, depois há aqui outras questões que também me fazem que, por exemplo, as mães ficam muito obcecadas com a escolha do dador. Querem escolher o dador. E eu também quis escolher o dador. Eu quis escolher um pai negro. Na altura não podia, não me deixavam escolher. E, portanto, foi a clínica que escolheu um dador o mais parecido comigo possível. Hoje pode escolher tudo. Há um catálogo e hoje já é, portanto, em 4 anos muita coisa mudou. E muitas vezes perguntam-me sobre isso, porque têm tantos, não é? Para escolher. A clínica faz uma pequena seleção e depois elas podem escolher. E hoje eu olho para trás e penso: para que é que tu queres escolher o dador se ele é um meio para atingir um fim? O que é que interessa? Se ele é loiro de olhos azuis, se ele é dono de uma empresa, se é músico. Ele pode ser super inteligente e o teu filho ser burro. Tipo, o que é que isso interessa? Mas nem sempre foi assim, porque eu também quis escolher uma pessoa. E quem me alertou para isso até foi o meu obstetra, que na altura ele é médico de uma clínica concorrente àquela onde eu fiz o tratamento, e ele disse: olha, Inês, se quiseres ir ao segundo, eu deixo-te escolher aquilo que tu quiseres, porque na minha clínica podes escolher. Mas eu vou-te alertar para uma coisa. Tu já estás a pôr no mundo uma criança e já lhe estás a roubar metade da família. Por uma decisão tua, estás-lhe a roubar metade da família. Portanto, ele não tem essa metade. E, de repente, tu queres um filho mulato. Está tudo certo. Para além de que ele vai sofrer bullying a vida inteira por ser mulato por causa do racismo, porque isso vai acontecer, infelizmente, de repente essa criança vai crescer num seio familiar em que ninguém é parecido com ele. A mãe não tem a cor dele, os tios não têm a cor dele, os avós não têm a cor dele, e portanto não tem referências. E vai olhar para as fotografias de família e diz: eu não sou parecido com ninguém. Será que eu pertenço a esta família? Não tenho pai. E, portanto, tu vais criar um problema que começou com um capricho que é teu. Porque isso é um capricho. Tu és um filho mulato. E isso foi uma coisa que me despertou e eu disse: tem toda a razão. E eu comecei a pensar sobre o tema. E acho que se a minha família formos todos loiros, olhos azuis, ok, se pudesse ser parecido connosco, tudo bem. Mas se somos todos morenos de olhos castanhos, porque é que eu hei de ter um louro sueco só porque acho os miúdos que é um troféu, não é? Eu quero ter um menino de catálogo bonito para depois fazer anúncios na televisão. O que é que está por trás dessa escolha do dador? Não sei, por acaso nunca falei com ninguém sobre isso, mas porque é que se for uma família de raça, se ela for de raça negra, consigo perceber, não é? Quero uma criança que não seja loiro e branco, não é? Quero uma pessoa igual a ela. E isso é mais difícil. Há pouquíssimos dadores de raça negra. Mas numa família normal, porquê que é assim tão importante escolher as características dessa pessoa
quando na realidade é mesmo um meio para atingir um fim. Eles não vão escolher uma pessoa diferente de ti, e a coisa mais importante de todas é que nós sabemos que essas pessoas, esses dadores, são muito saudáveis e são compatíveis connosco, porque fazem esses testes. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Porque quando um casal decide ter um filho, não faz esses testes de compatibilidade, até perceber que não são compatíveis e que têm problemas. Não fazem testes de genética, porque não fazem, não é? Estão a tentar e, portanto, não passa pela cabeça. E muitas vezes as crianças têm problemas justamente porque não há compatibilidade genética entre as duas pessoas. Pois se isso tudo está provado, isso tudo está estudado e está garantido que tudo é compatível, que o dador é saudável, porque senão não podia ser dador. Provavelmente é jovem, portanto tem uns espermatozoides pujantes, não é? Com força e saudáveis. E em cima disso não têm problemas de obesidade, não têm problemas de alcoolismo, não são atrasados mentais, portanto está tudo visto. O que é que interessa realmente? O que é que ele faz na vida? Estás a ver? Se é dono de uma empresa ou se é pedreiro, o que é que isso interessa? Quando claramente isso não vai ter, há muito mais que condicionará o futuro do nosso filho nesse sentido do que propriamente. Sim, hoje eu nem sempre pensei assim, mas essa é outra coisa quando me vêm perguntar, tipo, Inês, também pudeste escolher o teu dador? É que eu estou aqui com umas dúvidas e não sei o quê, não sei se escolho este, se escolho aquele. Eu acabo por trazer esse problema para elas, que é, vamos pensar de forma diferente? Isso é mesmo importante para ti? Porquê? Não será que não estás a criar um problema? Não é mais importante saberes que vais ter uma criança saudável e que ela vai acontecer e que tu precisaste dessa pessoa para isso acontecer? Não sei. E há pouco tempo apareceu uma reportagem na TVI e que falava, o nome da reportagem, não sei se foi na TVI, se foi na CNN, péssimo, que era, já se pode escolher bebés por catálogo em Portugal, e eu achei aquilo horrível, e eu fui ver a reportagem, e falava justamente disso, da possibilidade de nós podermos escolher, e paga-se. Tu cada vez que queres escolher mais qualquer coisa, pagas mais não sei quanto. Portanto, é como se fosse um carro, não é? Tu estás a pôr mais coisas, e eu quero as jantes assim, e pagas mais não sei o quê. E agora eu quero estofo sem pele, e pagas mais assim. E eu achei aquilo tipo uma coisa, tipo, eu já estive ali, eu também já quis escolher. Mas de facto foi um médico que me alertou, porque no meu caso eu queria escolher uma pessoa completamente diferente de mim e diferente da minha família, e eu ia na realidade criar um problema para essa criança. Grave, bastante grave. E um problema para mim, já não ia ser tão fácil explicar-lhe como é que ele estava naquela família, não é? E portanto eu acho que isso também é uma coisa que devem pensar, se realmente é importante. As características do dador, a não ser que seja uma situação em que tu tens uma raça diferente, em que és de uma nacional diferente. Mas aí lá está, tu estás preocupado em criar um contexto de referência para a criança que vais gerar. Tu queres que ela se sinta integrada, é isso, exatamente para o que o teu médico te alertou e que exatamente. Aquilo abriu a cabeça, aquilo foi mesmo tipo, Inês, sim, isso é mesmo um capricho teu, é mesmo um capricho teu. Não se escolhe com base em caprichos. Porque lá está, estás a decidir a vida de uma criança, de uma pessoa, que vai ter montes de problemas por ser de outra raça, a gente sabe, infelizmente é assim. Isso não é um problema para mim, mas eles crescem, portanto, em cima disso vai ter que dizer, tu nem sequer tens pai, a tua mãe não é da tua cor, tu se calhar nem pertences a essa família, porque os miúdos são muito cruéis e assim como dizem essas coisas, dizem outras, não é? Tipo, o Luca de certeza que vai vir essas coisas. Tu não tens pai, eu tenho. Eu vou jogar futebol com o meu, tu não jogas futebol com a tua mãe. De certeza que vai acontecer essas coisas. Se não são essas, vão ser outras quaisquer. A não ser que os pais preparem os filhos para lidar com esta realidade. Pronto, mas isso eu já não posso meter aí a mão, não é? Isso já não consigo fazer. Mas acho que também podemos pelo menos dizer que... Mas podemos fazer a diferença. A verdade é o que tu disseste, aliás, é um bocadinho aquilo que se tem provado nestas conversas, graças às pessoas que nos têm chegado, e tu és uma delas, é que nós, na maneira também como vamos educando e como vamos mostrando o mundo, podemos dizer... Está tudo em nós, não, Ana, está tudo em nós. Isto não é um problema. Exato, isto não é um problema, é só diferente. Eu acho que os problemas são causados mesmo por nós, e essa foi a mensagem que eu tirei do episódio da Amplos. O preconceito está dentro de casa, em não sabermos lidar com a diferença, porque nós não crescemos nessa diferença. E, portanto, de repente, eu tenho um Luca que amanhã quer ser Luciana. Eu não sei lidar com isso. Eu não sei lidar com isso.
E eu vou projetar a minha frustração em não saber lidar com isso para ele, e ele que já vai ter um problema em lidar com isso, que ele próprio não se sente confortável naquele corpo, ainda vai ter que lidar com o facto da mãe não conseguir entender e apoiá-lo, mesmo que eu lhe diga que apoia 100%. Mas depois, a minha body language não é de aceitação. E essa foi a grande mensagem que eu tirei da Amplos, que foi: trabalhem as vossas cabeças aqui, para vocês facilitarem o caminho ali, não é? Porque somos nós que temos choques de gerações todos os dias. E não podemos achar que vamos educar os nossos filhos como fomos educados, bem ou mal. Ou podemos mudar algumas coisas, mas vamos enquadrar isso na geração que eles estão a viver, não é? E isso projeta-se, olha, nos desenhos animados, nas televisões, nos tablets, em tudo. Tu não podes tirar o tablet a 100% dos teus filhos quando tu tens os outros a ter. Podes moderar. Não é? Claro. As miúdas todas pequeninas pintam as unhas. Eu acho que ia lidar super mal se eu tivesse uma rapariga, porque eu odeio isso. Mas eu posso privar a minha filha de não pintar as unhas quando todas as amigas vão para a escola com as unhas pintadas? Epá, até que ponto é que tu excluís completamente porque tu queres uma coisa diferente? Não pode ser radical. Não pode ser radical. E eu, se me permites, acho que o grande agradecimento que nós te queremos deixar é exatamente por isso, é por nos ajudar, também nos dar as ferramentas, exatamente para isso, para criarmos essa normalidade, para criarmos essa abertura, essa capacidade de ver beleza no diferente. É diferente, ponto final, parágrafo. É tão bonito quanto a realidade que tu conheces. Desde que estamos a falar de crianças, de pessoas felizes, plenamente felizes e livres, epá, o resto é conversa e só estamos a perder tempo se virmos nisso um constrangimento. E por isso, querida Inês, acho que é mesmo este agradecimento que te queria deixar pela maneira crua e bonita como falámos disto. E como dás voz a tantos dos que são os nossos complexos, até quando dividimos a parentalidade com mais alguém. Sim, é preciso falarmos disto, há mais vida para lá dos filhos e não temos de ter problema em dizer que, por exemplo, isso foi uma das coisas que nos atormentou. Não somos menos ou piores mães, pais por isso. Claro que Portanto, não. Inês, obrigada de nada. por teres ajudado a passar isto tudo. Obrigada de coração. De nada. Foi quase tipo um grito de guerra, mas é mesmo... Porque a gente fica tipo assim, tudo, como é que... Não, caraças, sim, eu tenho saudades de fazer viagens. Sabes que eu observo muito isso em casais. Elas a queixarem-se que os gajos não fazem nada em casa, eu disse, a culpa é vossa. Estão mal educados. Para eles não ajudarem, é porque vocês permitem que eles não ajudem. É porque vocês passam a mensagem que fazem melhor do que eles. E eu acho que isso, eu não vivi isso, e portanto eu até posso estar a dizer uma coisa errada. Mas aquilo que eu sinto é que a mãe alieniza muito o pai, porque acha que faz melhor. E, portanto, às vezes o pai quer participar e a mãe não deixa. Porque a mãe está a viver aquilo, é a mãe que tem que fazer. E, portanto, acaba por haver ali, quer dizer, nós já estamos a viver muitas coisas e, em cima disso, a gente não quer que eles colaborem. E eu acho que isso acontece em muitos casais numa primeira fase, em que as mulheres afastam os homens, porque este é o meu papel de mãe, este é o meu momento. Eu é que amamento. Se reparares, nem é só as mulheres que afastam, é todo o sistema, porque se eu enquanto homem, só tenho direito a 28 dias para estar com o meu filho sozinho, e a mãe depois tem os tais 5 meses, porque é que eu não tenho o mesmo direito? Eu sei que a mãe anatomicamente tem que ter esse direito para alimentar a criança. Mas ao menos não então tem. que estejamos não todos... tem, por exemplo, a Inês certo. Não tem. Isso é se tu meteres na cabeça que a criança vai beber leite de mama, mas não podes congelar o leite? Não se pode tirar e pôr lá e o pai que está em casa tira dá o leite? Claro. Então, há outras formas de fazer. Repara que tudo está... também há mulheres, como é óbvio, que restringem até a relação do pai com a criança. Mas se tu vires isto mais acima, isto é quase cultural. O homem tem que ir trabalhar, o homem tem que ir arranjar dinheiro para a mulher ficar em casa a cuidar da criança, ponto. E é isto que nós estamos neste... Mas eu acho que nisso, como em muitas outras coisas, a história não serve para nada, estás a perceber? Não serve. Sim. Nós evoluímos, mas regredimos ao mesmo tempo. E eu acho que isso não... Ainda agora, mudaram as licenças dos homens, os homens perderam tempo. Porque passaram de dias úteis a dias seguidos. Portanto, passámos a ter só 28 dias seguidos, em vez de ter 28 dias úteis. Parece que não, mas ainda... Eram os 20 úteis. Eram os 20 úteis e passaram os 28 dias seguidos. Perdemos dias aqui. Portanto, não estamos a melhorar a ligação. É porque eu passei um mês inteiro com a Amélia sozinho.
E foi o melhor para mim, enquanto pai, para poder criar ali uma ligação àquele... E para perceberes a Exato. dificuldade, não é? Do dia a dia, de fazer coisas, a reação destes maridos, que é fazem consumo externo, não é? Das mulheres e dos filhos, porque estão a trabalhar e depois voltam. Quando ficam sozinhos, não sabem o que é que vão de fazer. Uhum. Eu não sou mulher deles, mas apetece-me dizer: mas olha, devias saber tanto quanto eu, não és pai da criança? Porquê é que eu hei de saber mais do que tu? As Claro. rotinas são iguais para os dois. Mas as rotinas são iguais para os dois se tu impuseres essa rotina ao outro e se tu quase que obrigares ou entrares ali, às vezes não tens que obrigar, porque às vezes essa comunicação não é flui e isso não é preciso fazer. E eu acho que esta nova geração, ou a geração a seguir à minha, já são muito mais participativos do que a minha e do que a anterior. Mas as pessoas só fazem as coisas se tu permitires que elas as façam. Isto serve para tudo. Tu és maltratado por uma pessoa se tu permitires que essa pessoa te maltrate. Tu fazes tudo em casa, sozinha, se tu permitires que o outro não faça nada. E, portanto, isso é uma regra para tudo. Portanto, se tu divides tudo desde o primeiro momento, nem que seja à base de vais fazer e ponto, porque tu és pai desta criança e eu preciso de respirar e de sair, acabou. E, portanto, eu acho que isto tem que ser tudo mais equilibrado. E eu acho que a própria parentalidade, já por si só, é uma coisa que separa as pessoas, mas que não tem que ser assim. Não tem que ser assim. E se não for assim, vai ser muito mais fácil para os 3, ou para os 4, ou para os 5, ou o tamanho da família, porque todos podemos fazer tudo. Ok, o homem não pode dar de mamar, é verdade. E se for uma ordem, não é, da mulher, tipo, não, eu vou amamentar o meu filho até eu poder, ok. Então o homem que faça outras coisas. Há tudo o resto para fazer. Há sopas para fazer, há banhos, há roupa, há cozinhas para limpar, não é? Ao preparar a roupa para o dia a seguir, há outras coisas para fazer que não têm só que ter a ver com a criança. No meu caso, eu não divido essas tarefas com ninguém, portanto faço tudo sozinha. Às vezes é mais fácil, se calhar às vezes é mais fácil. E olha, aqui educar uma criança sozinha eu também já percebi que é mais fácil, porque as pessoas têm... aquela ausência do tempo de debate, se for necessário, não é? De gente quem faz o quê ou como é que é. Pronto, aí há um pouco... Crenças diferentes, foram educadas de maneira diferente, vêm de culturas familiares diferentes, e na minha família fazia-se assim, e na tua faz assado, e eu não concordo com isso, e eu quero batizar, mas eu não quero essa escola, eu não quero essa roupa, sei lá, um monte de coisas. Nisso sou eu que tomo as decisões todas e acabou. Portanto, eu acho que aí é um bocadinho mais fácil, se te dás bem com o pai da criança ou com o pai divorciado, está tudo bem. Se dás mal, é uma força contra ti. E também tenho casos desses à minha volta e eu penso, caramba, é muito mais fácil fazer isto sozinha porque eu não tenho um gajo a envenenar os filhos contra mim, não é? Que isto acontece muitas vezes. Ou elas, digo os gajos, mas isto serve para as duas. Mas acho que sim, acho que há que normalizar a coisa e lá está. Porque quanto mais fácil isto for para nós, e eu acho que aí sim temos que pôr os nossos filhos em primeiro lugar, mais fácil vai ser para eles. E eu acho que isso é o mais importante. Nós estamos aqui para lhes facilitar a vida, não é? Para tornar este processo de desenvolvimento e de crescimento mais fácil dentro da dificuldade que é e que vai ser cada vez mais. Eu às vezes pergunto-me, tipo, em que mundo é que eu vim pôr o Luca? Em que mundo é que eu vim pô-lo? Porque ele não vai ter as mesmas facilidades que eu tive. Eu nem sei se ele vai ter água para beber. É tão simples quanto isto. Eu não sei se ele vai ter que emigrar por necessidade. Eu não sei daqui a 30 anos em que mundo é que nós vamos estar. Eu já vou estar velha, com 70 anos. Ele vai estar na flor da idade. É mesmo pensar em nós e neles. O que é que as nossas decisões vão significar para eles no futuro e ter isso o mais claro possível na nossa cabeça para que isso seja o mais fácil, porque não há nada melhor do que vermos os nossos filhos genuinamente felizes. Tu falaste nisso agora, Ana, da felicidade das crianças. E, gente, é uma tranquilidade tão grande sentir que eles são genuinamente felizes na escola, com os amigos, connosco, com os avós, e que tu sentes e que tu vês e dizes, caramba, o meu filho é feliz, eu não tenho que me preocupar com isto, eu vou ter que me preocupar com outras coisas. É um descanso enorme, enorme, e é um peso enorme que sai de cima, e os pais todos que estiverem a ouvir isto vão concordar de certeza, porque ter um filho com problemas ou ter um filho que nós sentimos que não é feliz, a gente não sabe o que é que há de fazer, eu não sei o que é isso. E isso é uma coisa
que para mim é uma missão diária, que o meu filho seja feliz. Mas não é porque eu rio-me com ele e estou a fazer cócegas com ele no sofá. É porque eu sinto que ele é feliz. E eu muitas vezes pergunto, Luca, tu és feliz? Sim, mãe, eu sou muito feliz. Eu disse, ok, mas se algum dia não fores feliz, diz-me para te ajudar. Não, mas eu sou feliz. E eu sinto que realmente ele é uma criança feliz. E eu acho que isso é uma prioridade. Dentro de tantas outras que nós temos, eu acho que isso também tem que ser uma prioridade e isso começa na nossa felicidade individual, eu acho. E pronto, e calei-me. E não havia forma Perfeito. melhor sem Ponto terminar. perfeito. Inês, obrigada outra Obrigado. vez. Grande beijinho. Obrigada, de coração. Obrigada a vocês também. Beijinhos. Só podemos mesmo agradecer à Inês pela conversa que teve connosco e que se tornou literalmente viciante e pela generosidade e transparência da partilha que faz, sem esconder as dificuldades, os obstáculos, os medos e até os erros. Não pela presunção de se sentir exemplo, mas por poder ajudar outras pessoas que possam estar naquelas hesitações silenciosas. E para nós que caímos frequentemente no lamento por nos sentirmos sozinhos nesta coisa, damos por nós a pensar na dureza de, em vez de ter um plano A e um plano B, só haver o plano A. E o alfabeto terminar ali, estão a ver, e ser só a mãe ou só o pai para tudo. Então quando o cansaço e a saturação já estão naqueles níveis... Sim, aqueles níveis em que, para bem de todos, chamamos pelo outro. Porque pronto, connosco já não está a dar. E pensamos, e quando não há quem chamar? Pronto, somos fãs de todas e de todos que, seja em que ou por que circunstância for, assumem este papel a solo. Tão fãs que, como nem a dois a coisa estava a correr de feição, começámos este podcast para chamar mais pessoas para nos ajudarem nisto. A Amélia agradece, não tenham dúvidas, e claro, já sabem, todos os episódios estão nas plataformas habituais, caso possam dar jeito a mais alguém. A Amélia, no futuro, das duas, uma. Ou vende estes episódios e ganha dinheiro à nossa custa, ou processa-nos. E sim, ganha na mesma dinheiro à nossa custa. Mas pronto, já que nos metemos nisto, vamos até ao fim. Até ao fim e sempre paz à experiência.